Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema de hoje vai ser o doping no esporte. Para o assunto, temos as presenças dos deputados Dr. Giulianelli e Carlos Roberto Osório. Obrigado pelas presenças, deputado Giulianelli, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos aí tocar o barco, né, deputado? Com certeza. É verdade. E o deputado Carlos Roberto Osório, obrigado mais uma vez. Obrigado, Rui. Um prazer estar aqui novamente. Vamos tratar desse tema que é muito importante. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, publicou no site oficial a lista de todos os atletas brasileiros que estão suspensos provisoriamente. São 47 nomes, sendo 17 do futebol. Dentre os casos que foram tornados públicos, destaca-se a da fundista Simone Alves da Silva. Desde 2009, é o terceiro caso de doping da atleta. A substância informada é a EPO, que é um hormônio. Eu vou começar, deputado Osório, com o deputado Dr. Giulianelli, que é médico. Deputado, é um hormônio, esse EPO. Né? EPO. Eu chamei de... Eritropoetina. Isso. É a terceira vez que esta atleta é pega no exame antidoping. Eu queria que o senhor falasse sobre esse hormônio, sobre essa substância, já que o senhor é médico, e se isso é uma questão de educar o atleta, porque é a terceira vez. Aí o sujeito erra uma vez, está tudo bem. Tem o ditado, errou uma vez, está bom, mas persistir no erro, aí já não dá, né, deputado? Primeiro é entender o contexto que isso se insere, né? Uhum. A diferença entre o primeiro e o segundo, às vezes se faz em centésimos, né? Uhum. Em milímetros, quando é distância. E o doping, ele traz um fator que decide exatamente quem ganha e quem perde. A eritropoetina, a EPO, ela aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos. Uhum. E aí, tendo mais sangue, mais oxigênio disponível no sangue, o atleta consegue suplantar seu adversário à custa de um artifício errado, né? Um artifício ilegal. Uhum. E eu entendo que a autoridade brasileira deve investir muito na prevenção. E qual seria a prevenção? Orientar os atletas nas categorias de base, formar uma opinião desde novos que o doping é errado e que não deve ser praticado. Esse é o ponto. E depois, nos atletas mais velhos, fazer a fiscalização necessária para coibir. O exemplo negativo deve ser ressaltado também, entendo eu, porque mostra que existem pessoas que se valem desses artifícios para suplantar seus adversários. Deputado Carlos Roberto Osório, o senhor é ligado ao esporte já há muitos anos. O senhor tem uma vivência na área esportiva. O deputado Giulianelli, que é médico, ele falou tecnicamente da substância, explicou o que a substância causa, falou em termos de educação, principalmente na base. Qual é o seu entender a respeito desse assunto? Bom, Rui, o tema do doping é hoje o maior desafio do esporte mundial. Cada vez que o esporte avança, que o nível de competição fica mais acirrado, como disse o deputado Dr. Giulianelli, a decisão é por centésimos de segundo. E qualquer fator extracampo, para trazer aqui para um jargão nosso do futebol, influencia diretamente no resultado. Então, hoje, o esporte de alto rendimento no mundo inteiro tem como grande rival, o grande adversário, o controle do doping. Porque se a partir do momento que um atleta trapaceia e utiliza-se de uma substância ilegal para vencer uma competição, você coloca todo o esporte e os resultados em risco. E essa questão do doping é uma questão tão séria que, com o avanço da tecnologia, virou uma questão de gato e rato. Aquele que quer fraudar, ele vai acompanhando o avanço da medicina e da pesquisa na detecção para fazer as suas alterações. Por isso que todo mundo esportivo se uniu no combate ao doping. Se criou a Agência Mundial Antidoping, se criou o Tribunal Arbitral do Esporte, para que possa ser efetivo na prevenção e, mais importante, implacável na punição. Para que aquele atleta que não foi trabalhado na base, ou às vezes é influenciado por um mau técnico, isso acontece no esporte, e usa uma substância ilegal, ele seja exemplarmente punido e isso impeça novos casos. Hoje, o maior risco à credibilidade do esporte mundial é o doping, por isso que ele tem que ser combatido com todo rigor. Deputado Giulianelli, existem substâncias que estão proibidas na relação tanto da FIFA como do COI, o Comitê Olímpico Internacional, e tudo é repassado para as federações, confederações mundiais, os atletas ficam cientes, os departamentos médicos também. Agora, existem substâncias que elas são quantitativas e são qualitativas.
As qualitativas, deu, é considerado dopado. As quantitativas, você tem um percentual. Por que nas quantitativas deu é considerado dopado? Porque elas mascaram outras substâncias. E isso também deve ser muito observado pelo atleta. O senhor não acha que o atleta deveria levar mais a rigor ao tomar um remédio, porque ele é orientado a comunicar o médico do clube, o médico da federação, e não tomar a bel prazer, porque a primeira alegação eu não fiz, mas a substância apareceu. Sim. É importante definir isso. A eritropoetina EPO é um hormônio que nós produzimos no nosso corpo. Da gente mesmo? Nós temos. Aham. E é usado uma dose extra para obter um resultado que seria considerado doping. Então, o quantitativo é muito importante. A outra coisa também que é a ser considerada, por exemplo, remédios de gripe. Eles têm substâncias como efedrina, que, se usadas, elas vão caracterizar doping. Então, Mas isso para o atleta, não é para a gente que nós não somos atletas. Não para nós, Perfeito, né? Porque perfeito. são substâncias medicamentosas de uso efetivo pela população. Mas no atleta, especificamente próximo das competições, não pode ser usado. Perfeito. Eu considero importante também falar, Rui, a respeito do como o esporte se tornou um mecanismo também de propaganda nacional. E vimos o extremo que se chegou quando a Rússia criou um comitê lá que estimulava atletas a se doparem. Né? Tanto que eles ficaram até fora da Olimpíada. Sim, né, aqui da atletas de Rio. ponta, como Helena, Isso. aquela Exatamente. do salto, né? Exatamente. Aí, Rui, os casos são tão impressionantes, esse exemplo trazido pelo Dr. Giulianelli é um exemplo importante, ou seja, uma política de Estado, de promoção de imagem de um país, gerou uma organização criminosa para fraudar resultado. Em toda uma equipe de atletismo, que é a equipe da Rússia, que é uma das mais importantes do mundo, que gerou uma punição exemplar. A gente poderia levar 2 outros casos muito emblemáticos. Um da equipe da Áustria de esqui, que tinha um esquema tão sofisticado, feito pelo próprio técnico, enfim, que foi preso por conta disso, que fazia transfusões de sangue de atletas antes das competições para tentar mascarar o resultado do antidoping. E aquele que chocou o mundo inteiro, que era um ídolo nos Estados Unidos, o Lance Armstrong, um grande ciclista, campeão múltiplas vezes da Volta da França, que era um exemplo e uma referência, foi flagrado no doping e de maior ídolo, um dos maiores ídolos do esporte americano, virou um grande pária do esporte. Então, para você ver que essas coisas acontecem e realmente a autoridade, os médicos, todos aqueles que militam no esporte, têm que estar muito atentos a isso. E o doutor Giulianelli colocou muito bem. É verdade, Rui, muitas vezes, por ignorância, o atleta toma um remédio e não sabe que está fazendo um ato ilegal e é surpreendido. Às vezes por incompetência do clube, que não o alertou corretamente, às vezes por falta de conhecimento. Por isso eu acho que a gente volta ao tema do Dr. Giulianelli. Na base, qualquer criança que começa a praticar o esporte tem que aprender, tem que saber. Não tome remédio sem consultar o médico, porque aí se ele tomou um remédio que o médico deu, se existe algum problema, ele vai responsabilizar o médico e será liberado de qualquer punição. Com certeza. Porque a preocupação é grande, deputado Giulianelli e deputado Carlos Roberto Osório, com as pessoas que lidam com o esporte. Porque, afinal de contas, imagine só, um atleta que passa quase o ano inteiro treinando para 2, 3 competições, ou um sul-americano, ou um mundial, seja o que for em qualquer modalidade. Ele vai conseguir ser suplantado por aquele que utilizou uma substância mascarada, que está mascarada, né? E o cara vai, ganha um troféu, ganha uma medalha. E aquele que se esforçou o ano inteiro não consegue. Como é que fica a cabeça desse atleta? Sim, mas tem que se considerar um outro fator. Na alta performance, nesses atletas de alta performance, a pressão também é muito grande pelo resultado. É verdade. Lembro bem o caso de Giba, que foi apanhado com uso de maconha. Isso, no vôlei. E com certeza se arrependeu muito, até porque Giba era um exemplo para gerações de meninos que jogaram vôlei espelhados em Giba. Então é importante também que existe um trabalho de conscientização, que o atleta também, principalmente esses de alta performance, se conscientize que eles são exemplo para uma nação inteira. É um espelho, eles né? têm uma responsabilidade social, né? Exatamente. Importante que eles têm
que fazer prevalecer. E nesse momento que a gente vive, principalmente aqui no país, aqui no Rio de Janeiro, drogas e tudo mais, quando aparece um determinado ídolo, seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, em qualquer modalidade, pego com cocaína, com maconha, o baque é muito grande, né? Para aquele garoto da comunidade. Não tem dúvida. Veja agora o exemplo recente do atacante Guerreiro do Flamengo. Isso. Que disputando uma partida nas eliminatórias pela seleção peruana, foi flagrado no antidoping, está prejudicando o Peru num momento decisivo de classificação, que ele disputa a repescagem para poder ir na Copa do Mundo. Isso. E também, obviamente, o Flamengo agora nessa reta final, embora nós vascaínos não estejamos muito preocupados com isso, mas é um fato a se lamentar. O deputado Giulianelli é Botafogo. Não, mas Como uma estrela solitária. Olha só, então, aquele que está nos ouvindo hoje, temos aqui uma alvinegra a presença no programa. É verdade. Esse caso do Paulo Guerreiro, eu já vou trazer para os senhores, porque o que foi encontrado é um derivado da cocaína. E o jogo não foi na altitude, o jogo foi em Buenos Aires. A Argentina com o Peru não foi em altitude. Então, já a gente vai trazer sobre esse fato, muito bem lembrado, pelo deputado Carlos Roberto Osório, aqui no Arena Esportiva.